consistência. Tem uma frase lá no Estratégia, que até foi o Ricardo Vale que colocou assim, e a gente deixa lá, que é o segredo do sucesso é a constância no objetivo, né? Que é assim, que é basicamente isso, é ter consistência, né? Serve tanto para o aluno quanto para o professor. O concurseiro, assim, ele tem que estudar até passar, né? Então tem que estudar todo dia assim, 5 a 6 vezes por semana, até passar. Então se ele começou, ele tem que ir até passar. Isso pode durar 2 anos, pode durar 3 anos, pode durar 4 anos, pode durar 5 anos, pode durar 6 anos. Cara, se durar 6 anos, 7 anos, às vezes isso é o tempo de um curso superior. Só que é um curso superior que, ao final, ele vai estar no emprego público com estabilidade pro resto da vida e nunca vai ser demitido. Então, se ele demorar 6, 7 anos, ainda vai valer a pena. Só que para isso ele precisa estudar todo dia. Você estudar 1 hora por dia, 5 dias por semana, você tem muito mais resultado do que você estudar 5 horas em um dia. Então, a consistência é muito importante. Então, precisa ter consistência, precisa ter disciplina. E para o professor é a mesma coisa. Assim. O trabalho do professor hoje, para ele ser valorizado, para ele também precisa ter consistência, ele precisa produzir, ele precisa ter um editorial de conteúdo, ele precisa se colocar na pele do aluno. Cara, se eu produzir aqui, os alunos vão gostar muito, vai gerar muito valor para os alunos. Cara, escreve isso, faz um editorial, começa a publicar com consistência ao longo do tempo, durante muito tempo. Você vai começar a formar sua audiência. E aí, depois de formar sua audiência, aí você se preocupa em vender. O que eu vejo é que o pessoal quer meio que botar o carro na frente dos bois. O cara quer começar a vender sem gerar valor, sem formar audiência, e aí acaba não dando muito certo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do Tutoricast, onde você pode elevar o seu nível de conhecimento. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon, eu sou um dos fundadores da Tutori e hoje nós iremos falar sobre o império dos concursos públicos, nós iremos falar sobre concurso público, nós iremos falar sobre empreendedorismo e o futuro da educação. Hoje nós estamos com um convidado mega especial, o Weber, que é um dos fundadores do Estratégia. Ele já foi ex-militar, ele já foi aprovado em vários concursos públicos, ele também é palestrante, é professor de economia e finanças, e a gente vai ter um bate-papo muito legal, então seja muito bem-vindo, Weber. Estou muito feliz aqui pela nossa conversa e vamos conversar vários temas interessantes sobre o mercado de concurso público, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Você que é professor que está nos assistindo, você que é mentor, você que é aluno, vai ser um papo muito legal, porque a gente vai falar tanto da história do Weber como aluno, como na jornada dele do empreendedorismo também, tem uma jornada de muito sucesso, e eu tenho certeza que vai nos ensinar bastante. Então, Weber, estou muito feliz, de verdade, e eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua jornada nos estudos. Como é que começou a sua vida acadêmica? Quais foram os desafios que você teve lá atrás? Fala pra gente um pouquinho. Bom, Marlon, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de conhecer a Tutor e finalmente conhecer aqui a sede de vocês. Muito legal a energia do ambiente. Estou muito animado de estar aqui. Sou um grande admirador da plataforma. E espero agregar aqui nesse bate-papo que a gente tem, agregar para quem seja aluno que esteja nos assistindo e para quem seja mentor também. Bom, contar rapidinho aqui minha história de concurseiro. Ela começou bastante cedo. Eu fiz meu primeiro concurso público quando eu tinha 13 anos de idade. 13 anos? 13 anos. Eu considero o meu concurso mais difícil. Eu sou daqui de Brasília, né? Eu sou de Sobradinho. E eu fiz o ensino fundamental lá em Sobradinho, e na época eu tinha um sonho de estudar no colégio militar. E na época tinha um concurso para entrar no ensino médio do colégio militar, aqui de Brasília, que é um ensino muito bom e é praticamente de graça. E é uma prova com 20 vagas, assim. Caraca. E aí meu pai me estimulou, claro, né, a fazer a prova. Eram 4 sábados. Um sábado era matemática, o outro sábado era português, durante o mês de novembro. Eu estudei, peguei o edital, foi a minha primeira experiência com o edital. Peguei o edital
Eu ia na biblioteca, uma biblioteca lá em Sobradinho, no colégio público, pegava os itens do edital, tinha vários itens do edital que eu não tinha estudado no colégio, tinha coisas de desenho geométrico que eu não tinha visto ainda na oitava série, na época era da primeira à oitava série, hoje é primeiro ao nono ano, né? Eu fui batendo os itens do edital, estudei, consegui passar. Passei em sexto lugar, foi meu primeiro concurso público. Caraca. Mas É, ficou quanto tempo estudando pra essa prova? eu estudei um mês, um pouco mais de um mês, assim. Mas assim, eu estudei, meu ensino fundamental, principalmente a partir da sexta série, eu estudei muito, assim. Da primeira à quarta série, eu fui um mau aluno, quase reprovei a quarta série, peguei recuperação, quinta série mais ou menos. Aí da sexta, sétima e oitava, eu estudei pra caramba, assim. Meu pai, minha madrasta, me obrigava a estudar, pegava lição, mandava eu decorar as coisas e cobravam, assim, foi uma coisa boa que eles fizeram. E então, assim, isso me deu uma base boa para eu chegar num concurso, estudar um mês e passar, né? Aí chegou no colégio militar, eu fiz o primeiro ano lá e no segundo ano eu conheci as oportunidades da carreira militar. E aí, no segundo ano do ensino médio, eu fiz o meu segundo concurso, que foi o concurso para a ESPECEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, para você entrar na escola preparatória e depois entrar na AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, para você seguir carreira de oficial do Exército. Aí eu fiz esse concurso da Escola Preparatória de Cadetes, era um concurso que tinha cotas, assim, quem era de colégio militar disputava umas vagas, não era de colégio militar disputava outras vagas. Então, para quem era de colégio militar era mais fácil o concurso, assim. Eram 260 vagas para quem era de colégio militar, eu lembro que eu passei em 89, assim. Esse foi tranquilo, assim, esse eu estudei pouquinho e consegui entrar. Então tu já saiu do ensino médio empregado. Já saí do ensino médio, já com emprego, mas assim, era R$ 300, não era, R$ 300. não era grande coisa, não. Mas já ajudava, né? Já fazia. Tipo, ia tudo na cantina, assim, lá da escola. E aí depois do SPSEC, você ficou lá quanto tempo? Eu fiz a SpaceX, um ano lá em Campinas, depois eu fiz lá, Aí você já saiu de Brasília? aí eu saí de Brasília, eu tinha acabado de fazer 16 anos, aí lá é internato, né? Eu fiquei um ano na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, um ano. Depois eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, eu fiquei 4 anos como cadete. Aí eu me formei em 2003, aí você sai como aspirante oficial. Aí eu tinha acabado de completar 21 anos. Aí eu saí da AMAN e na minha cabeça, ó, vou seguir carreira de oficial do Exército, não pensava em outra coisa não, né? E aí eu fui para Florianópolis, escolhi Florianópolis para servir, né? Lá quando os cadetes terminam a formação na AMAN, cada um escolhe um lugar mediante a classificação por estudos. O primeiro lugar vai, escolhe onde quer ir, o segundo e tal, e aí eu escolhi Florianópolis. Chegou lá em Florianópolis, fiquei o primeiro ano. Aí no segundo ano eu fiquei um pouco insatisfeito. Eu peguei um período em que os salários estavam bem defasados na carreira militar. Eu peguei um período bem ruim. E eu vi que assim, na carreira civil, assim, existiam carreiras que estavam pagando 4 vezes mais do que um oficial do exército ganhava. E trabalhava muito menos. Eu falei, pô, e tem alguma coisa errada, assim. E para entrar nessas carreiras, tudo que eu precisaria fazer é fazer uma prova e passar, né? Então, aí eu comecei a estudar para concurso. Na época, eu comecei a estudar sem que ninguém do quartel soubesse. Só Quietinho. quietinho ali, só o aspirante que foi comigo, que se formou comigo, sabia, né? E minha namorada na época, que virou noiva e hoje virou esposa depois, tá comigo até hoje. Caraca. Aí eu comecei a estudar Você ali, conheceu ela lá em Florianópolis? conheci lá em Florianópolis. Legal. E aí comecei a estudar ali, chegava no quartel ali 6h50, 7 da manhã, saía 5h30, chegava em casa 6 e pouco, estudava até a noite, e nessa rotina, estudando, estudando, estudando. O primeiro ano foi bem difícil, porque
o começo é sempre difícil para você engrenar no ritmo, né? É tipo exercício físico, né? Quando você vem de uns anos assim de sedentarismo, por exemplo, e você vai começar um exercício físico, você faz uma semana, seu corpo Todo sente, dolorido, você não né? está acostumado, então para você engrenar e entrar no ritmo é difícil. Com estudos é a mesma coisa, assim. Então você tem que engrenar no ritmo. Quando você começa 1 hora na cadeira, suas costas já começam a doer, você já se distrai, você não consegue se concentrar por muito tempo. Então o primeiro ano foi bem difícil. Aí no segundo ano eu já estava bem, assim, tava já uma máquina de estudar, digamos assim. E tu tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 21, 22 e 23 foi a época que eu estudei para concurso. 22 e 23, eu passei quando eu tinha acabado de completar 24. Aí você entrou no... Qual órgão que você Eu entrou? passei para... Assim, eu reprovei algumas provas, né? Eu comecei a estudar, fiz um concurso para analista de planejamento e orçamento do MPOG, reprovei. Depois saiu um concurso para a Receita Federal em 2005, que eram 1.000 vagas para auditor. Esse concurso eu tinha pouco tempo de estudo, mas eu acreditei assim, inocentemente, que dava para passar. Estudei no pós-edital igual um desgraçado, assim. Na minha inocência, assim, o edital tipo tinha umas 12 matérias, assim, e eram 10 semanas até a prova. Aí eu falei, português eu não estudo, língua estrangeira eu não estudo, e as outras matérias é uma por semana. Ó a minha cabeça, né? Era o método. É o meu método. Aí as primeiras semanas foi dando, assim, a primeira semana eu estudei direito constitucional inteiro, assim. Matou direito constitucional uma semana? Eu li um livro do Vicente Paulo, Eu Aulas lembro, de eu lembro. Direito Constitucional, li o livro inteiro, assim. Pá. Matou. Assim, não retive, né? Se eu fosse Só fazer foi. só li. Mas na minha cabeça eu tava cumprindo a missão. Preparado. Aí na segunda semana li um livro de direito administrativo. Um livro não era bom, assim. Eu comprei o livro porque eu achei a capa bonita. Viu? Aí na terceira semana li o livro de direito tributário. Aí já começou a ficar mais difícil, assim. Que direito Foi tributário. levando o nível, né? Foi elevando o nível. Aí na quarta semana o negócio. Aí deu burnout, porque na quarta semana era contabilidade. Porque aí chegou lá uns capítulos que eu não conseguia resolver os exercícios, eu não conseguia entender os exercícios, e aí eu não conseguia avançar. Aí deu burnout assim, aí eu falei, não vai dar, tá? Aí eu precisei tirar 2, 3 dias de descanso, aí peguei uma semana de descanso, aí eu desisti, assim. E isso, enquanto isso, você tava lá no quartel. Tava no quartel, Aham. Aham. Aí deu burnout, peguei uma semana de descanso, aí voltei, terminei a contabilidade. Aí precisei de umas 4 semanas para terminar a contabilidade. Aí fiz a prova, aí a prova da Receita era sábado de tarde, domingo de manhã e de tarde. Aí sábado de tarde eram as matérias que eu tinha estudado, Constitucional, Administrativo e Contabilidade. E aí eu tomei um tapa na cara, porque as matérias que eu tinha estudado eu fui mal. Aí foi muita humilhação, né? Eu falei, pô, o que eu estudei, Se o que eu estudei eu não tirei nota boa, eu não imagina. fui bem, A de então. amanhã, então, nem Pois veio. é, contabilidade veio uma questão lá, um balanço de uma página inteira, assim, e aí eram 8 questões sobre aquele balanço, que eu mal conseguia entender, assim. Eu Nossa. falei, o negócio é mais, o buraco é mais embaixo, assim. Eu acho que isso é uma realidade de muita gente, né, que tá começando a estudar para concurso. Ele acha que quando sai o edital, ele consegue se preparar. Por mais que o edital seja muito complexo, o aluno que está começando, ele não tem essa visão, né? Ele é tão ignorante que ele não sabe a extensão da ignorância dele, assim. É mais ou menos isso. Mas é bom que pelo menos É o input inicial, é né? um start ali, tipo um chute na bunda ali É. pra ele começar. Mas foi bom por causa disso, assim, eu comecei, vi que o buraco era mais embaixo, eu reavaliei, vi várias coisas que eu tinha que melhorar, por exemplo, direito, eu vi que, cara, não adiantava entender, o jogo não era entender, eu tinha que entender e tinha que decorar muito, assim, pegar a letra da lei, decorar a letra, imprimir lei, cobrava-se literalidade.
Contabilidade, não adiantava entender, você tinha que mecanizar a resolução das questões, assim. Aí, às vezes, uma questão você tinha que fazer um dia, na outra semana fazer, esperar umas 3 semanas, fazer de novo, e aí você ia esquecer ainda. Então, esse processo era lento, assim. Então, essas coisas eu comecei a perceber que assim que eu ia construir o meu processo de aprendizagem, pelo menos nessas matérias que eram mais difíceis, né? E aí, o meu segundo ano. Eu já estudei todo já com esse raciocínio já. E aí apareceram vários concursos bons que eu simplesmente não fiz. Mas peraí, me conta, você foi no domingo fazer a prova? Não, aí domingo eu nem fui. Já parou logo. Domingo tinha o jogo da final do Mundial, do São Paulo e Liverpool. Aí você vai... Domingo de manhã. Aí eu nem fui, assim. E eram matérias que eu não tinha estudado. Aí eu falei, pô, se sábado ontem, as matérias que eu estudei, eu já fui do jeito que eu fui, já fui mal do jeito que eu fui, imagina amanhã as que eu não estudei. Eu nem li, né, Eu nada. nem li. Aí eu tava na casa do meu pai, não, vai, pai, né, vai que você dá sorte. Eu, não, pai, isso aí não existe, não, isso aí não tem a mínima chance de E dar você certo. tava aqui em Brasília, né, pra fazer a Eu prova. tava em Brasília, pelo menos São Paulo ganhou, né? Aí o Web é São Paulino, viu, pessoal? E aí depois que você entrou, depois que você passou a prova da Receita, você continuou estudando naquela época? Continuei estudando. Eu fiz uma prova da CGU em março. A prova da Receita foi em dezembro. Aí eu fiz uma prova de. Aí passou a prova da Receita. Eu também reavaliei o que eu queria, assim, porque todo mundo que, assim, tem um curso superior e quer ganhar bem e não é de Brasília, tem isso também, não é de Brasília, vai para a Receita Federal, porque é o que paga melhor. Quem é daqui de Brasília já tem acesso, sabe que tem coisa melhor. Aí eu avaliei e vi que o TCU era uma coisa melhor que Receita Federal. Aí depois da Receita Federal eu migrei meu foco de estudos para o TCU. Aí abri um concurso para CGU, que é parecido, o programa de estudos é parecido com o TCU. Eu fiz, foi 3 meses depois, fui bem melhor na prova, mas não passei. E aí continuei estudando. Aí uns 2 meses depois saiu um boato que eu saí um concurso lá para São Paulo, para auditor fiscal, que pagava muito bem, pagava mais do que Receita, pagava mais do que o TCU. E na época tinha um fórum lá de concurseiros, foi um auditor lá e o cara falou que tinha home office. Na época, hoje isso é super comum, mas na época não era, assim. Era um privilégio que... Na época era um negócio, assim, tô falando de 2006 isso. Caraca. Aí meu olho brilhou demais, assim. Aí eu, pô, tem gente que esse negócio de coach, né, não visualização, tem gente que para se motivar estuda, imprime o carro, bota o carro que vai comprar, ou imprime a casa que vai comprar. Eu só pensava no home office, assim, né? O foco do edital era, depois eu vou trabalhar de casa. Eu vou passar, eu vou trabalhar, vou ter meu horário, assim, era a minha motivação, assim. Aí eu foquei nesse concurso, aí o edital saiu, tipo, em outubro, prova em janeiro de 2007, aí esse concurso eu fui muito bem, assim, aí eu passei em quarto lugar. Caraca. Aí você tomou posse, aí você saiu de Florianópolis e foi pra São Paulo. Fui para São Paulo. Isso em 2006. E meu objetivo com esse concurso era continuar morando em Florianópolis. Por conta do home office. Por conta do home office, porque nesse concurso muita gente trabalhava lá e morava em outras cidades. E na época eu gostava muito de Florianópolis, assim, eu gostava demais. Já tinha muito tempo lá, né? Pior que não, eu tinha 3 anos, tava no meu terceiro ano só. Mas eu gostava muito, assim, tava bem adaptado à cidade, a cidade é muito bonita. E São Paulo, para quem chega, todo mundo acha ruim, acha feio, é uma cidade cara, né? Então eu fui com essa ideia, não, vou para São Paulo, vou chegar lá, vou pegar home office e vou continuar morando em Florianópolis. E aí, coisas da vida assim, né? Chegou lá no trabalho, lá no ISS São Paulo, né? Na Secretaria de Finanças de São Paulo, o meu setor,
o meu setor que eu fui designado, que eu trabalhei, foi o último a ser liberado para o home office, depois de uns 3 anos. Ficou lá, aí teve que morar em São Paulo, então. Aí, quando meu setor foi liberado para o home office, eu já estava acostumado com São Paulo, já tinha alugado apartamento, já estava gostando de São Paulo. Aí eu fiquei em São Paulo. Aí levou a... Minha esposa passou em concurso lá para São Paulo. Aí foi pra lá também. Não, ela foi desde o início, né? Aham. Mas aí eu fiquei lá em São Paulo. E você já era casado nessa época? Sim, eu fui casado pra lá já. Ah, tá. Casei cedo. Em Florianópolis, Eu né? passei no concurso e a gente marcou a data de casamento. Tava só esperando pra casar. É. Pelo menos passou antes de casar. E eu que casei antes de passar. Passei uma pindaíba, mas vamos lá, depois eu te conto essa. Aí beleza, aí tu entrou e ficou em São Paulo lá 3 anos e depois você não estudou mais. Aí, chegou ali, eu entrei na prefeitura em 2007, né? Aí, acho que isso deve acontecer com todo mundo que estuda um período e depois chega no serviço público e começa a trabalhar assim, você meio que fica um vazio na vida, um vazio de tempo, assim. Porque eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e de repente eu me vi imerso numa rotina muito tranquila. Porque a rotina de servidor público é uma rotina tranquila. A não ser que você pegue um cargo Comissionado, né? comissionado, um cargo de chefia. Existem cargos de chefia que o cara realmente ele se ferra bastante, trabalha muito, assim. Mas, em regra, o cara que não tem um cargo de chefia, não tem uma não é responsável por outros servidores, ele tem uma rotina mais tranquila. Então, a rotina normal de um servidor é tranquila. Chegar às 9 da manhã, sair 5 da tarde. Isso porque eu estava fazendo antes, cara, chegar no quartel às 6h50, chegar em casa às 5h30, estudar até 11 da noite, era assim. Pô, eu chegava em casa, tava passando malhação ainda. E, tipo, não tinha nada pra fazer, assim. Aí ficava lá. Aí fica meio um vazio existencial, assim. Aí eu pensei. é, Aí eu fui estudar programação, fiz um cursinho no Senai, sei lá, de programação. Fiz uns 2 meses, assim. Mas aí eu vi que o mercado era bem ruim, na época era ruim, talvez. Soubesse, hein? Que ia virar. Se fosse há uns 4 anos, talvez eu tivesse continuado. Mas na época, assim, os caras ganhavam muito mal. Eu flertei com concurso de prático, que os caras ganham muito bem, né? Até abri um edital em 2009, que eu comecei a estudar muito depois que o edital abriu. E aí, assim, coisas da vida também, um amigo meu lá do setor que eu trabalhava chegou, pô, Heber, eu dou aula num cursinho aqui no centro, na Praça da República, o dono lá tá precisando de um professor de economia. Você não tá afim de dar aula, não? Falei, pode ser, vou lá conversar com o dono. Aí fui conversar com o dono, aí o dono chegou, pô, você tem experiência com aula? Aí eu falei, pô, no quartel eu dava aula pros soldados de como marchar, como prestar continência, como desmontar fuzil. Então, eu tenho experiência com aula, eu pensei comigo, né? Não, tá, eu tenho experiência com aula, assim. E aí, o cara tava tão desesperado para arrumar um professor, né? Ele, não, beleza, então vou montar uma turma, porque caía economia na Receita Federal na época, né? Ele montou uma turma comigo, e aí começou a minha carreira de professor, assim. Montou uma turma, e aí eu comecei a estudar para dar aula, assim. Aí eu, Estudava de dia e dava aula à noite. não, estudar a matéria, que eu não sabia a matéria. Comecei a comprar os livros, né? Era uma turma, uma aula por semana. Então tu não era formado em economia, não? Não, pô, fiz academia militar. Aí eu Caraca. comecei a estudar, comecei a correr atrás da aula, né? Sobrevivi à primeira turma. Aí eles abriram a segunda turma, aí abriram a terceira turma. Aí as coisas estavam indo bem. E aí eu falei, bom,
Mas não tava dando dinheiro ainda. Eu gastava mais dinheiro comprando livro do que com a minha hora-aula, né? Que eu dava aula num cursinho que era muito barato lá no centro de São Paulo, né? Isso 2009, 2010. Segundo semestre de 2009. Aí, e na época, os caras que ganhavam bem eram os caras que tinham livro publicado. Na época, o pessoal publicava uns livros assim, de exercícios comentados, publicava na Editora Ferreira, na Editora Campos. Na Sim. época era a moda, assim, dos professores, né? Aí eu falei, pô, vou escrever um livro. Aí eu vi que não tinha no mercado, eu vi que não tinha uma matéria chamada Economia do Trabalho, que cai para auditor fiscal do trabalho. Aí eu comecei a escrever em casa essa matéria, né? Comecei a escrever, e aí, coisas da vida, abri o edital de auditor fiscal do trabalho. Abri o edital, eu tinha alguma coisa escrita, não ia dar tempo de publicar livro, eu ia ter que estar com tudo escrito, né? E aí tinha um site aqui em Brasília que era muito forte em cursos em PDF, Ponto dos Concursos. Eu lembro. E aí eu mandei para lá, falei, olha, e eles não tinham material também de economia do trabalho. Eu falei, ó, vi que vocês não têm nenhum material, eu tenho um material escrito aqui, meu currículo é esse, se vocês quiserem lançar o curso, estou à disposição. Cara, aí eles também estavam desesperados, não tinham material, vamos lançar sim e tal. Mas você conhecia alguém do ponto? Não, eu mandei pro Mandou por e-mail, e-mail. Institucional. e-mail lá, contato, arroba. Que tá no site. Aham. E deu bom. E deu bom. Caraca. Aí, e tudo via e-mail, assim. Enviei a aula demonstrativa, enviei. Cara, aí deu tipo quase 1.000 alunos, assim, nesse curso de economia do trabalho, que não tinha outro material no mercado. Sim. Não tinha, né? Aí ali começou a sua vida acadêmica, de professor, né? De professor. Aí surgiram outras oportunidades, aí eu fiz um curso de economia brasileira, para o concurso do MPOG, um curso de microeconomia para a Polícia Federal, aí curso de economia para o Banco Central. Cara, eu passei 2 anos assim, escrevendo. Só escrevendo. Escrevendo, a esposa puta, né? Assim, O que tava ocioso já não tava mais, né? já tinha passado do ponto, assim. Nossa, foram trabalho. 2 anos, assim, me ferrando bonito, assim, escrevendo. Escrevi muito, assim, durante 2 anos. Muitas aulas. Aham. E aí, onde é que entrou o empreendedorismo, assim, na sua vida? Pô, aí quando as coisas estavam, assim, começando a se aquietar, né? Eu falei, pô, agora eu escrevi muita coisa, agora quando eu lançar novos cursos, dá para aproveitar muita coisa que eu escrevi. Só ir atualizando as questões, responder o fórum de dúvidas dos alunos. Aí um dos meus sócios, o Mário Pinheiro, né? Ele me ligou. Ele era professor de Direito do Trabalho e Segurança e Saúde do Trabalhador. Ele era auditor fiscal do trabalho, né? Mas você conheceu ele lá do ISS? Ele era da AMAN. Ele fez a Academia Militar das Agulhas Negras também. Uhum. Ele me ligou, pô, Heber, o que você acha da gente abrir um site? Ele já tinha ligado pro Sérgio Mendes, que é outro sócio, outro fundador do Estratégia, né? Também fez a Academia Militar das Agulhas Negras. Pô, o que você acha da gente abrir um site nosso, tal, para lançar os nossos materiais, tal? Eu falei, eu acho interessante, tal. Cara, aí a gente chamou o Ricardo também. O Ricardo, eu tinha lançado um curso com ele de discursivas algumas semanas antes. O Ricardo também era da turma do Sérgio Mendes, da Academia Militar das Agulhas Negras. Então nós 4 ali nos juntamos no final de semana. Lembro que a gente se reuniu no apartamento do Ricardo, lá no Sudoeste Econômico, Aqui em Brasília, né? em Brasília, em fevereiro de 2011, eu acho, fevereiro ou março, sei lá. E aí decidimos, qual cor vai ser o site? Logomarca, nome, não sei o quê, professores, Da onde saiu a corujinha? do Mário. Ele que pensou. O nome e a corujinha foi o Tem Mário. algum significado por trás? O significado é que a coruja é um animal que ele simboliza sabedoria, né? Esse é o significado. Entendi. E ali começou uma outra jornada.
Aí começou outra, digamos assim, exatamente, uma outra jornada de muito trabalho, assim, uma jornada de- tripla, né? Porque os quatro eram servidores públicos ainda, os quatro eram professores ainda, né? E ainda tinha que tocar o site, né? E quando você começa o site, quando você começa a empresa no início, você sabe disso muito bem, a empresa no início, o fundador faz tudo, sim. Pô, ele responde o e-mail, ele, pô, Conversa com o aluno, tira dúvida. ele limpa a sala, ele faz tudo, assim, pinta a parede, ele, ele cobra o escanteio e corre para cabecear a bola. É tipo isso, né? Ele faz tudo, assim. Então a gente ficou vários meses, assim, só com os quatro fundadores trabalhando sem funcionário nenhum. Caraca. Tudo, e você, cada um no estado, assim, ou você estava tudo aqui em Brasília? Não, cada um. O Ricardo e o Sérgio moravam aqui em Brasília, o Mário morava lá em Santa Catarina, morava em Floripa e eu morava em São Paulo. Mas era tudo home office, assim. Por e-mail. Tudo por e-mail. As threads, tudo via e-mail. Caraca, e como é que foi assim para vocês? Vocês tinham dimensão do que o estratégia se tornar, o que vocês estavam fazendo desde o início, assim, com feedback dos alunos? Caralho, vocês pensaram assim, caraca, a gente pode se tornar uma empresa gigantesca, ou nem passava pela cabeça de vocês, era só para ganhar um dinheiro mesmo? Não passava, assim. Pelo menos na minha. Assim, claro, a gente foi para fazer o melhor. A gente sempre vai para fazer o melhor, né? E a gente sempre nunca tá satisfeito e vai sempre aprendendo mais, vai sempre procurando expandir a fronteira onde nós estamos. Mas se perguntasse lá em 2011, olha, em 2024, você acha que você vai estar faturando esse X aqui? Eu, em 2011, provavelmente ia falar, pô, acho difícil, hein? E quais foram, Web, assim, as principais dificuldades que você enfrentou entre 2011 e 2024, assim, nesse mundo empresarial, que é um mundo muito diferente do que você estava habituado até 2011, né? Que era o mundo do serviço público, né? Estabilidade, tranquilo, igual você falou, chegava em casa na hora da malhação, não tinha mais o que fazer, ficava ali sem fazer nada. Quais foram os desafios que você considera, assim, que você vê como uma dificuldade mesmo no mercado, no mercado como empresário mesmo? Acho que a maior dificuldade são pessoas, né? Você conseguir as pessoas certas para o trabalho certo na hora certa. Essa é a principal dificuldade, assim. Às vezes você consegue a pessoa certa, mas não é na hora certa. Então ela vira a pessoa errada. Às vezes você consegue a pessoa certa na hora certa, mas não tem o trabalho certo para ela fazer ainda, porque a sua empresa não está no estágio certo para ela fazer Pra ela aquele tá ali. trabalho. Então, você acertar essas coisas, sabe? O timing das coisas essa é a principal dificuldade, assim. Você prever esses problemas, a hora de você ter a pessoa certa na hora certa com o trabalho certo. E se você acerta essas coisas, a empresa vai, assim. A empresa vai até meio sem você, assim. Meio sem você precisar trabalhar tanto. Se você consegue botar as pessoas certas no lugar certo, fazendo o trabalho certo, com os incentivos certos. Como é que você conseguiu resolver esse problema? Nem eu sei. Aconteceu, né? Você errando, errando Demite, né? Contrata, não deu certo, demite, deu certo, promove, vai nessa linha, assim. assim, eu procuro muito me colocar no lugar da outra pessoa, né? Tentar ver qual a perspectiva da outra pessoa. As outras pessoas têm os objetivos delas, né? E eu sei que
por exemplo, lá na empresa, eu sei que, por exemplo, se uma pessoa às vezes está ganhando R$ 5.000 e ela tem o objetivo de ganhar 30 daqui 10 anos, a minha empresa não vai ser o lugar certo para ela ganhar 30. Então, às vezes eu preciso deixar isso claro para ela. Então, eu faço uma live lá na empresa de 3 em 3 meses e vem algumas perguntas. Ah, como é que eu faço para virar gerente? Como é que eu faço para virar diretor? Eu falo, cara, a Estratégia é uma empresa de determinado tamanho, tem um determinado número de diretores. Então, por exemplo, se os meus gerentes quiserem virar diretores, provavelmente eles vão ter que trocar de empresa. Porque o estratégia vai precisar crescer muito para eu poder suportar esse desejo deles virarem diretores, ou eles vão precisar trocar de empresa. Então, assim, você precisa jogar limpo com as pessoas, né? E na hora de alinhar os incentivos, isso está muito claro, né? Porque se isso não tiver muito claro, a pessoa não entrega nem metade do que ela poderia entregar para a empresa. E aí a empresa não desenvolve todo o potencial que ela poderia desenvolver. Porque no final das contas, a empresa de serviços, né? Uma fazenda, uma indústria não, mas uma empresa de serviços, principalmente serviços educacionais, ela é muito dependente do, assim, da dedicação das pessoas, no final das contas, né? Com certeza. E quando você fala, assim, das pessoas que fazem parte do time do Estratégia, né, para vocês chegarem onde você chegou, quando você olha lá para 2011, 2012, ali, quando vocês estavam estruturando a empresa no início, existia algum critério? Você trouxe alguma pessoa? Que eu já vi em pessoas que, não, eu trouxe um cara muito bom em RH, eu trouxe um cara muito bom de processo, esse cara melhorou minha empresa, contratou as pessoas certas, porque muitas vezes o empresário ele não consegue ter essa capacidade de fazer contratações certas, né, o time certo, igual você falou. Às vezes a pessoa até boa, só que ela é contratada no momento errado. E aí vai dar ruim, não tem como. Como é que vocês faziam isso lá atrás, quando vocês estavam bem no começo, assim, do estratégia? Assim, em termos de gerência, a gente tem alguns gerentes que vieram de fora, mas não são gerentes muito sêniores, são gerentes que não eram muito sêniores quando vieram de fora, mas estão virando e viraram dentro do estratégia. E existem vários gerentes que começaram de baixo lá do estratégia, tipo, entraram no estratégia ganhando R$ 1.000 e poucos e hoje estão ganhando 15 mil, assim, lá do início. Foi crescendo, Foram né? crescendo dentro do estratégia. Existem alguns casos lá dentro. Esses são alguns dos gerentes até mais importantes dentro do estratégia. Em termos de diretores, os diretores de negócio, assim, eu classifico os diretores em dois grupos, né? E acho que quando a empresa vai crescendo, você acaba tendo essa divisão. Você tem os diretores mais relacionados ao core do negócio e você tem os diretores relacionados à parte mais de suporte. Assim. Por exemplo, você pega uma empresa igual a Tesla. Vou pegar aqui, ó. Todo mundo conhece, sabe o que é. Pegar a Apple, por exemplo. A Apple, cara, você deve ter um diretor lá que cuida do software, que cuida do hardware. Esses caras são diretores que cuidam do core da empresa. Mas você tem diretores que cuidam de coisas que toda empresa tem. Você tem um diretor financeiro, você tem um diretor de RH, isso você tem que ter, né? Então, esses diretores de core de negócio, no estratégia, eu sempre acho que tem que ser de dentro. Você tem que Formar essas você pessoas. tem que pegar de dentro. Então, esses diretores de core geralmente são professores de destaque que viraram diretores. Isso sempre foi assim lá dentro do estratégia. Porque esses caras, quando eles viram diretores, eles já sabem a cultura, eles já sabem como funciona a empresa, eles já sabem como funciona o mercado, eles já sabem como funciona o negócio. Então, para
tocar o core da empresa, eu acho que é a melhor solução. Agora, quando você pega essa parte mais de suporte, aí eu acho que vale a pena trazer De mercado. alguém de mercado. Por exemplo, diretor financeiro. Pô, não vou Não trazer faz alguém de sentido. dentro. Um professor de direito financeiro da... Tipo, eu nem tenho como mentorar um diretor financeiro, porque eu não sei nada, assim. Eu vou pegar um DFC do diretor financeiro e, pô, cara, ajeita aqui, eu não sei, assim, entendeu? Então tem que trazer um diretor financeiro que saiba muito mais sobre a parte financeira do que eu, para ele me ensinar, na verdade. Sobre RH também, tem que trazer uma diretora de RH de fora, porque nessa parte de RH ela vai entender bem mais do que eu. Então é um pouco dessa filosofia que eu acho. Core do negócio e na parte de gerente também, assim, por exemplo, gerente jurídico. Cara, a gente tem uma gerente que veio de fora, uma advogada de fora. Agora, gerente de marketing. Marketing eu considero o core do negócio. Aí é um cara que nasceu, foi criado dentro da empresa. E aí a empresa que desenvolve essa pessoa, ou você acha que a pessoa mesmo que tem que procurar se desenvolver na sua visão? Como é que É você um pouco faz? de ambos. Ambos. Ele se desenvolve dentro da empresa, mas a empresa ajuda também. Por exemplo, vários gerentes lá da empresa foram crescendo, foram aprendendo coisas com o próprio trabalho da empresa, mas a empresa pagou curso para esses caras, né? Mas assim, quem vai lá fazer o curso é o cara. A empresa pagou, mas quem tem que ir lá assistir, quem tem que ir lá Sim. aprender é o cara, no final das contas, né? Show. E Hebe, quando começou a crescer muito a estratégia, lá em 2015, eu acredito que foi a grande revolução assim do estratégia, né, com as assinaturas. Como é que era para você conciliar, cara, assim, e quando que você saiu do serviço público? Conta pra gente, que até então você estava no ISS, né? Quando que foi a hora que você falou assim, cara, para mim aqui não dá mais, eu preciso focar no estratégia? Como é que foi para você fazer essa ruptura entre o estável e o mercado? Eu saí do serviço público em 2014. Dava para ter saído antes. Eu não saí antes porque o meu trabalho era muito tranquilo, então não me tomava muito tempo. E era home office, eu precisava ir uma vez na semana. Se fosse, por exemplo, ir todo dia, eu teria saído bem antes, assim. Então chegou um momento em que mesmo essa uma vez na semana já não estava fazendo sentido. E não vou negar, a parte financeira, assim, foi primordial na tomada de decisão. Chegou uma hora que os ganhos do estratégia já eram muito maiores do que os ganhos como servidor público. Então, não vou negar, isso tem um peso considerável na decisão, na tomada de decisão, assim. Se os ganhos fossem bem menores, não vou mentir, Não faria provavelmente sentido, eu né? não teria saído. Então, e aí, beleza. Aí em 2014 você saiu do serviço público e focou só no estratégia, né? E Isso. como é que era, como é que você dividia assim a sua rotina entre vida pessoal e trabalho? Porque assim, geralmente no início da empresa a gente, cara, começa a trabalhar desde a hora que o olho abre, quando você acorda, e só para mesmo, às vezes até sonha, né, com o negócio. Então, assim, como é que você fez para conciliar isso? Porque eu acho que isso é uma dor de muitos professores, mentores que seguem a gente, porque o cara tem uma vida muito parecida com a sua lá de 2012, 13, que é, o cara tem que conciliar com o serviço público, ele tem que dar aula, ele tem um Instagram dele para cuidar, ele é o cara que faz tudo, né? Tem família, tem que cuidar da saúde e tem que dar atenção pro aluno, tem que acompanhar o aluno, tem que aprender a usar tutor. E como é que você conciliava assim a sua rotina, né, do meio de um crescimento tão exponencial do estratégia com a sua rotina pessoal? Olha, até 2015 era punk, assim. Até 2015. Eu dei aula presencial até 2014. Nesse curso, você estava lá em 2009? Não, fui dando aula em outros, né? Aham. Eu dei aula em 2 cursinhos presenciais em São Paulo. Minha esposa, em 2013, fez um concurso para analista aqui em Brasília. Aí a gente veio morar em Brasília durante um ano. Aí eu dei aula num cursinho aqui em Brasília, lá na Asa Norte, CEPEG. Então, assim, era uma vida assim também. Era
Cara, aula presencial, que é um negócio que suga o professor, suga energia bastante. É bem gratificante, assim, porque é, é bem mais gratificante do que a aula online, por exemplo. Você tem um contato com o aluno, né? Porque você vê a cara do aluno, você conversa com o aluno no intervalo, você vê que eles estão entendendo mesmo, mas suga bastante a energia, assim. Então eu dava aula presencial, era servidor, tinha empresa, as aulas em PDF eu estava abandonando já, estava em processo de passar o bastão, mas mesmo assim ainda tomava um tempinho. E aí, como que eu conciliava? Cara, eu não estava conseguindo conciliar, assim. Assim, minha mulher reclamava muito e eu não tinha filho na época ainda. Se tivesse, ixi, aí eu tava ferrado, assim. Porque a empresa no início, a vida é bem desequilibrada mesmo, assim, quando a empresa tá no início. E, e eu acredito que para a empresa sobreviver, eu não vejo outra saída, assim mesmo. Você pega. Tem as estatísticas lá das empresas que sobrevivem, né? De cada 10, duas sobrevivem depois de um ano, e de cada 10 que sobrevivem depois de um ano, duas sobrevivem depois de 5, é umas coisas assim. E 90% das empresas quebram nos 5 primeiros anos. umas coisas, é um funil difícil, assim. E aí eu acho que esses primeiros anos da empresa. Se o empreendedor não realmente tiver uma vida desequilibrada, o negócio não é difícil, assim, o negócio deslanchar, sabe? E foi o que aconteceu comigo e com os meus sócios, assim, eu tive uma vida desequilibrada até 2015, 16, 2014 eu ainda tinha aluno de coach ainda, por exemplo. A gente estava começando um programa de Estruturar o coach coach. do Estratégia, eu ainda tinha alguns alunos, o que também tomava tempo. Aluno individual, você Aluno atende. individual, Tava Caraca. começando o projeto. Tinha uns alunos que eu peguei do presencial, atendia pro bono para testar a metodologia. E aí, depois de 2015, depois que você rompeu, ficou mais tranquilo a vida pessoal. Sim, aí a gente, quando começou a colocar a diretoria no estratégia, aí eu parei de dar aula presencial e parei de escrever PDFs, aí minha vida, aí a qualidade de vida e saí do serviço público. Então, olha só o tanto de coisa que aconteceu. Você saiu do serviço Parei público. de escrever PDF, saí do serviço público, parei de dar aula presencial, não atendia mais aluno no coaching e o estratégia tinha diretores. Então, o Então Estratégia aí, começou a ter diretoria com 2015. 2016, final de 15, início de 16. Você começou a ver que algumas pessoas se destacavam dentro da empresa, falou, cara, vamos ser diretor. Isso é. Porque até aí, cara, a gente até redigia e-mail marketing, fazia assim, fazia tudo, né? Então aí quando chegou 15, 16, minha qualidade de vida deu um salto assim. Eu tinha sábado eu ficava em casa. Livre, Aham, com a família. é. Aí Ia passear com os meus cachorros. E onde é que entrou os filhos? Qual ano? Minha filha nasceu em 2017, minha primeira Ah, filha. aí teve tempo até pra fazer filho. Caraca, então a vida melhorou demais. E assim, cara, como é que. Onde é que entrou assim? Acredito que em 2011, quando você começou a dar aula, você já entrou aquele negócio assim de que o seu trabalho ele poderia transformar vidas, né? Mas onde que isso entrou de fato, assim? Que falou, caraca, a minha aula ali, aquilo que eu tô fazendo, pode chegar na vida daquela pessoa ali no canto e transformar a vida dela igual eu transformei a minha. Qual foi o tempo assim que isso aconteceu? Cara, isso aconteceu. Eu vi isso na prática lá no ISS São Paulo. Por quê? Eu comecei a escrever PDF de economia, né? E lá no ISS São Paulo, na época, quando eu comecei a escrever PDF de economia, em 2010, estavam tendo concursos anuais do ICMS Rio de Janeiro. O concurso do ICMS Rio de Janeiro
para auditor fiscal do Rio de Janeiro, tinham ficado 20 anos sem ter, aí o governador fez 4 concursos anuais seguidos, assim. A banca era FGV, cara, e ela fazia provas, assim, dificílimas. E a prova de economia era, assim, muito punk, muito difícil, e tinha mínimo por matéria, tinha que tirar 50% por matéria. E vários colegas meus, lá do ISS, carioca, estavam estudando para o ICMS Rio. E os caras, assim, cara, os caras estudavam, assim, pelos livros que nego estudava em faculdade e não conseguiu ir bem na prova. Não conseguia tirar o mínimo, não é que não conseguia ir bem, não conseguia tirar o mínimo. E aí, assim, eu tomei pra mim, cara, eu vou fazer um curso em PDF. Tomei meio que um desafio pra mim, eu vou fazer um curso em PDF pra fazer esses caras conseguirem ir bem nessa prova da FGV. E aí eu fiz um curso, cara, eu comprei 120 livros de economia em Caraca, 2010. 120 livros de economia. virou um gênio da economia. Eu peguei o examinador assim, cara, eu destrinchei assim, tudo que podia, cara, as questões assim, fiz um curso e aí eu via, tipo, os caras, cara, esse teu material aí, eu vi muita gente chegando, cara, quando eu bati o olho na tua aula, eu falei, cara, esse material aqui não tem como, assim. Vi muita gente chegar com esse feedback, assim, sabe? Esse material aqui é o único material que eu vi que vai conseguir ajudar na prova. Então eu fiz um material, assim, pra... E é muita cultura que a gente gosta de ter no Estratégia. É fazer um material que não é um material que agrade tanto o aluno, mas é um material que, cara, se o aluno sentar a bundinha dele na cadeira e estudar, ele vai bem na prova, ele vai passar. Não é um material mais curto, não é o gibi da Turma da Mônica, mas, cara, ele vai ler aquilo e ele, em relação aos concorrentes que não leram aquele material, ele vai melhor na prova. Então, foi esse o raciocínio que eu tive, assim. Então, esse feedback eu vi dos meus colegas, assim. Colegas cariocas que estavam estudando, tipo, vários tinham reprovado uma vez, 2 vezes, tinham nota para passar entre os primeiros lugares e tinham reprovado por causa de economia no concurso de 2007, no concurso de 2008, no concurso de 2009, e aí chegaram no de 2010, no de 2011 e foram aprovados. Caraca, sensacional. E Hebe, assim, eu fico pensando, cara, quando a gente olha lá para 2008, 2009, os cursos presenciais, eles eram muito fortes, né? Eu acredito que até hoje tem alguns estados que, aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem uma cultura muito forte do ensino presencial, né? À toa que quando a gente passa aqui em Águas Claras, ali em alguns cursos presenciais que tem aqui perto, cara, lotado, 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 lotado. Como é que você conseguiu ter essa visão lá em 2015, 2014, de cara, a pessoa pode pegar o meu PDF, abrir o computador e ler, sendo que naquela época era muito difícil de você ter essa, essa visão, é uma visão mesmo, assim, de você ver que, caraca, tá começando a migrar para o ensino online. Como é que foi isso pra você, assim? Como é que se... Na verdade, eu nem tive uma visão, eu sofri na pele mesmo. Em 2005, quando eu comecei a estudar para concurso, eu comecei a estudar junto com a minha esposa, né? A gente, vamos estudar para concurso. Ela fazia ciências sociais lá na UFSC. Aí eu falei para ela, pô, isso aí você não vai arrumar emprego em lugar nenhum com esse diploma aí. E aquele feedback honesto, né? Vai precisar fazer concurso também. Aí a gente viu que tinha um cursinho presencial lá no centro de Florianópolis, né? Era o curso aprovação. Aí a gente se matriculou lá e na época era aqueles cursos, aqui em Brasília também é assim, o extensivo, né? Um ano, Um ano. 2. A gente se matriculou num que era um semestre, pelo menos era só o semestre. Cara, aí eu entrei lá, aí eu saía do quartel, ia pra aula, chegava lá na aula, 3 horas e meia de aula, 7 às 10h30 da noite, chegava em casa cansadaço. Isso quando não davam as pescadas na aula, né? Pô, que aula chata pra caramba, aula de direito, o cara lendo lá a lei.
pô, aí dava um sono assim. Cara, aí 2 semanas de aula eu falei, cara, minha retenção de conteúdo aqui tá zero. Eu tô com um sono absurdo na aula. Eu não tenho tempo de estudar. Cara, eu abandonei o curso. Abandonei o curso, não tinha como pedir o dinheiro de volta, mas eu falei, isso aqui é. Isso é uma realidade de muitos alunos, né, do presencial. Eu falei, pô, é melhor perder o dinheiro do que perder o dinheiro e o tempo junto. Então eu vou perder só o dinheiro, o tempo não quero perder não. E aí eu abandonei o curso e fiquei estudando sozinho. Então eu vi que aquilo ali é ineficiente. Se o cara não trabalha, e aí ele pode bancar assistir ficar assistindo as aulas, e aí num outro turno ele estudar, até faz sentido. Agora, por exemplo, eu trabalhava o dia inteiro, e aí usar o meu turno que eu era para estudar, para assistir aula, não fazia o menor sentido. Talvez fizesse uma matéria ou outra, fazer uma matéria que eu tivesse dificuldade, mas assim, fazer um extensivo com todas as matérias o ano inteiro realmente não fazia sentido. Então, quando você começou a estratégia, já pensou assim, cara, isso aqui eu vou pegar o público de pessoas que estavam na mesma situação que eu quando eu comecei no presencial. Cara, o cara não tem tempo para estudar. Ele pega o PDF ali de qualquer lugar, ele consegue ler e E é focado no objetivo dele, no concurso dele, né? Então, se o cara tá estudando para concurso, sei lá, do TCU e a banca é o Sebrasp, cara, é questão do Sebrasp, abordagem do Sebrasp. E a gente vê que de 2011, 2000, de 2000, desde quando começou a estratégia, o ponto lá atrás, existe uma tendência muito forte para o online. Como é que você vê o futuro da educação do Brasil, assim? Você acha que o ensino presencial ainda vai ganhar muita força? Ou você acha que vai ter uma migração cada vez mais? Como que você vê os próximos anos na educação, assim, do Brasil? Eu acho que a digitalização, é irreversível. Cada vez mais as pessoas vão estudar por meios digitais. No Estratégia, a gente faz uma pesquisa. Desde do final de 2018, a gente faz uma pesquisa com toda a nossa base, né? A gente faz várias perguntas e tem sido bastante interessante a gente acompanhar a tendência ao longo dos anos, porque a gente faz as mesmas perguntas, então a gente consegue ver assim, a evolução, né? Tem uma pergunta lá que a gente faz, que é a seguinte: como que você estuda os nossos PDFs? Quando eu estudei em 2005 e 2006, era o PDF lá do ponto dos concursos, cara, todo mundo imprimia aquilo ali. E riscava. Imprimia, tal. Quando a gente começou a estratégia, em 2011, 12, também todo mundo imprimia. A gente foi numa feira da carreira pública que a Folha Dirigida fazia no Rio, a gente imprimiu tudo, botou lá no stand. Aí em 2018 a gente fez a pesquisa, a maior parte dos respondentes da pesquisa respondeu que imprimia os PDFs, o segundo grupo lia no computador e o terceiro grupo imprimia uma parte e outra parte lia no computador. Cara, só que ao longo dos anos isso foi mudando assim. Hoje mudou drasticamente. A maior parte lê no computador, a segunda parte imprime um pouquinho e lê no computador, e a menor parte imprime. Então você vê que no espaço curto de tempo ali, entre 2018 e 2023, foi a última vez que a gente fez a pesquisa, mudou. As pessoas imprimiam e passaram a ler no computador. Então, esse processo de digitalização, ele está acelerado e digo até mais. As pessoas cada vez mais vão até deixar de estudar pelo computador para estudar pelo celular. Mais Isso, prático, né? exatamente. Eu, por exemplo, eu sou um cara que sempre gostei de livro, assim. Sempre deve ter gente meio com esse gosto bizarro também. Eu sempre gostei do cheiro do livro Eu novo, também, eu assim, também. tipo, cheirar a página, assim. Então, e acho legal botar o livro na estante. Só que ultimamente eu compro só o livro no Kindle. Aí eu ia pelo Kindle. Tipo, vou lá na Amazon,
tem o livro e físico e o Kindle. Eu compro no Kindle, cara, aí comprar, aí vou no app do Kindle, já tá lá na biblioteca, aí eu leio pelo celular em qualquer intervalo, vou marcando ali, é muito prático, assim. Então, Não precisa estar com um livro físico dentro da mochila correndo, né? exatamente. Então, E até pra mim, que sou um cara, digamos, conservador e que gosto do livro, do papel, de cheirar o livro, essa praticidade tá me ganhando. Tá fazendo eu deixar de comprar livro físico para comprar livro digital. E como que você imagina assim, o futuro do mercado em termos de competitividade e demanda por serviços educacionais? Eu acho que em termos de cursos, eu acho que tem aqui duas análises, né? Você tem uma análise de empresas, e uma análise de. Vou falar da análise de empresas. Acho que na análise de empresas existe uma tendência de concentração. Você vai ter poucas empresas dominando o mercado. Por quê? Porque o mercado digital cada vez mais exige muito investimento. Você precisa de estrutura, o marketing digital está ficando muito caro. O custo do marketing digital, de publicidade, Google, Meta, esse custo está ficando mais caro. Então hoje a tendência em médio e longo prazo é você ter ali poucas empresas dominando o mercado. É o que acontece, por exemplo, sei lá, com o mercado automobilístico. Você não tem 30 empresas, você tem uma meia dúzia ali Domina, né? que domina, que tem 60%, 70% do mercado, né? Isso é o mercado de empresas. Agora você tem um outro mercado, que é um mercado que está crescendo muito, que é o mercado da Creators Economy, que é um mercado de pessoas comprando de pessoas, que é um mercado em que você tem lá, nas redes sociais, pessoas que obtiveram sucesso em determinadas áreas, e é em concurso público. São pessoas que foram aprovadas em algum concurso público, em algum nicho, vendendo receitas, né? Vendendo fórmulas, vendendo mentorias para outras pessoas que querem obter o mesmo sucesso que aquela pessoa obteve. E aí é que esse mercado ele não vai se concentrar. Esse mercado ele é hiper pulverizado. Vai ter um cara que ele desagrada muitas pessoas, mas ele agrada várias. Então ele vai vender para aquelas pessoas que ele agrada. Vai ter outro cara que ele agrada aquelas pessoas que o outro desagrada e ele vai vender. Então você sempre vai ter muita gente entrando, muita gente saindo e é um mercado muito pujante, porque gosto é muito subjetivo, né? Então você tem lá um cara que quer estudar para a área policial. Aí ele olha um influenciador lá que ele gosta, que tá vendendo uma mentoria, ele, pô, gostei desse cara. E ele compra porque gostou. Compra pela pessoa, né? Compra pela pessoa, não é currículo, foi 01. Às vezes até conta, mas conta menos. Se tem um que é 01 e outro que foi o último, mas ele gostou do último, ele vai comprar do que ele gostou. Essa é a verdade. Eu acho que aqui na Tutora a gente tem muito, né, cara? Pessoas, passei em primeiro lugar no Senado. O cara não consegue falar nas redes sociais, ele não consegue gerar identidade com o público. Ele não consegue se posicionar, ele não tem uma identidade própria, né? Ele fica tentando copiar os outros. Cara, esse cara ele tem 6 meses de mercado, ele sai do mercado. E o outro que passou, igual você falou, às vezes nem passou no concurso do Senado. Tem muito mais gente seguindo ele, porque ele fala a linguagem do aluno, ele conversa com o aluno, ele gera gatilhos da identidade. E muita gente vai comprar dele. Por mais que ele tenha menos, talvez, expertise ali no concurso público, é um mercado. Já que você falou de mentoria, é uma coisa que eu gosto. é, Qual o futuro que você vê assim para esse mercado de mentoria? Você acha que ele tende a crescer cada vez mais ou você acha que ele vai acontecer igual aconteceu nesse mercado de cursos que centralizou ali em um grupo pequeno de pessoas
e os pequenos ali meio que perderam um pouco de espaço. Não, acho que esse mercado vai crescer, até porque você tem sempre muita gente nova entrando. Gente nova vindo da onde? Vindo das aprovações de concurso. Então, a cada concurso que acontece com uma nova leva de aprovados, você tem uma nova leva de gente querendo ser mentor. Então, você vai ter o CNU agora. Cara, vai ter uma leva de gente aprovada que vários deles vão, cara, eu quero mostrar como é que eu estudei essa pancada de matéria esquisita que veio aí no pós-edital, quero ensinar como é que eu fiz. E vai ter uma porrada de gente para comprar. E a roda continua girando. Então, esse mercado, eu acredito que vai continuar crescendo nos próximos anos. Agora, é claro, quando você analisa individualmente, quem faz um bom trabalho vai se dar muito bem no longo prazo, quem faz um trabalho medíocre vai vender, talvez venda bem no curto prazo, mas depois vai acabar sumindo. Show. A gente percebe, não sei se você já observou isso, por exemplo, antigamente a gente tinha vários concursos de ministérios, né? Ministério do Planejamento, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, e saía abrindo concurso. Agora a gente viu que criou o CNU. Antigamente, mesma coisa. TRE, TRE de cada estado. Agora vai ter o TSE unificado. Ou seja, são situações, né, que acontecem no governo e que impactam diretamente dentro das nossas empresas que trabalham diretamente com o concurso público. Você acha que existe alguma legislação ou algum decreto que pode acontecer no futuro, que pode impactar de forma negativa ou de forma positiva dentro do Estratégia, dentro da Tutory, dentro dessas pessoas que trabalham na área de concurso público? Sim, a legislação pode afetar nosso mercado. Agora, se vai afetar positivo ou negativamente, é difícil saber, né? Você pega um concurso igual os TREs unificados aí, né? Isso afeta positivo ou negativamente? Sinceramente, eu não sei. Vai ser um concurso gigante, por exemplo, né? Se fossem vários TREs aí, pequenininhos, espalhados, não sei se juntasse todos se ia dar o tamanho desse que vai ser o TSE. Não sei, e não dá para saber mesmo, né? E também não sei se eles iriam fazer, né? Se fosse deixar para cada um fazer. Teve estado que nunca fez, né? Teve estado que tem 20 anos que não faz concurso, igual no DF mesmo, por exemplo. Uhum. O último concurso da DRE acho que foi em 2007, ou seja, 20 anos quase. Então, uma coisa que eu aprendi, assim, em se tratando em coisas de governo, é melhor não se estressar, porque você só vai se estressar à toa, assim. É melhor fazer a nossa parte, né? Tipo, reforma tributária. Ah, quanto vai ficar a alíquota? Cara, não se estressa. Quando decidirem aí, você paga a alíquota que vier, não fica tentando adivinhar. Foca no trabalho, né? Uhum. Ô, Heber, e hoje assim, cara, o Estratégia tem crescido cada vez mais, 2023, 2022, vocês mostraram grandes resultados, né? E como que é assim, cara, a sua vida no dia a dia hoje, né? Eu sei que você já falou que tem as diretorias e tal, mas como é que funciona a sua rotina do dia a dia, assim? Desde quando você chega no Estratégia até a hora de ir embora, existe aqueles picos de trabalho ou pico de tensão, tomada de decisão? Caraca, vamos fazer isso, não vamos? Ou você já tá num momento assim de que a diretoria tá tão bem formada que as decisões que você toma são muito poucas? Não, hoje eu tô com uma rotina bem equilibrada, é, assim, bem equilibrada mesmo. Os picos de trabalho que eu tenho geralmente acontecem 3 a 4 vezes no mês. E pico de trabalho que eu considero assim é ter que trabalhar de noite, ter que trabalhar até 10, 11 da noite. Tirando isso, eu trabalho de manhã e de tarde. Então eu acordo de manhã, alguns dias da semana eu treino 5 da manhã, Na academia? treino jiu-jitsu 5 da manhã, volto para casa para arrumar as crianças para levar para a escola, levo-as para a escola, vou para estratégia, fico lá de manhã, almoço.
Aí no final da tarde vou treinar, aí faço musculação, e aí vou pra casa, Fica- janto com as crianças, coloco pra dormir e vou deitar. Vou dormir, eu durmo cedo, assim, durmo 10 e meia, assim. É essa a rotina, e aí quando tem pico de trabalho, em vez de voltar pra casa pra jantar com as crianças, eu fico no estratégia até 10, 11 da noite, quando tem pico de trabalho. Geralmente quando tem que apresentar alguma coisa no conselho, tem alguma tomada de decisão mais importante, assim. Show. E Heber, quando você olha para trás, de 2011 para 2024, né? Quais foram as principais habilidades que você teve que desenvolver que te colocaram na posição que você está hoje? Paciência, é, Essa foi muito boa. Paciência. desprendimento, Desprendimento em qual sentido? porque quando a empresa vai crescer, assim, quando a empresa é pequena, você fica muito atento a todos os detalhes, né? Então, por exemplo, quando a empresa é pequena, você responde o aluno, você responde o suporte. Mas quando a empresa vai crescendo, você passa isso para outra pessoa e aí você começa a ver respostas que, cara, se eu respondesse isso, eu ia falar isso, e essa é uma resposta muito melhor. Se for... aí que entra a paciência, né? Entra a paciência e o desprendimento. Você não tem como você exigir de alguém que a resposta dele seja igual à sua, porque você sabe muito mais sobre o negócio do que aquela pessoa, né? E também é difícil você cobrar de você, não, eu tinha que ter treinado aquela pessoa, não tem como você treinar aquela pessoa para ela saber o tanto que você sabe. Só se plantar um chip, tirar o chip e botar na cabeça da outra pessoa, né? Então, assim, você tem que ir delegando as funções, delegando os trabalhos, e você acaba tendo que aceitar algumas coisas, assim. E às vezes você tem até que deixar as pessoas cometer alguns erros que você sabe que vai dar merda, assim. Pô, isso aqui vai dar errado, mas Ele passar por isso. é importante ele se ferrar para ele aprender. E você não tem medo de que esse ferrar impacte ali na imagem do negócio? Não, quando é um negócio que pode prejudicar a empresa, aí você não deixa, né? Mas quando é um negócio Interno, né, ali. interno ou sem muitas ramificações, sem muitas consequências, você releva assim, Então né? vamos lá. Paciência, desprendimento, o que mais? Mais alguma habilidade? E assim, a parte técnica você tem que estar sempre estudando, né? Sempre estudando, sempre O que aprendendo. você mais estudou, assim, né, ao longo... Eu sei que foi economia, 120 livros. Mas o que além disso, você também teve que se dedicar bastante? Por exemplo, você fez, por exemplo, para formar lideranças, formar gestão, você teve que estudar sobre gestão, você estudou sobre marketing, vendas. O que você considera, assim, que foi muito importante você ter estudado e se dedicado para aprender, para chegar onde o Estratégia chegou hoje? Assim, eu estudei sobre gestão, mas eu estudei gestão sempre com viés de eu preciso aprender isso, então eu estudava para aprender. Agora, uma coisa que eu estudei sempre com bastante prazer, assim, até sempre com viés de curiosidade, foi marketing. Acho que foi a coisa que eu mais estudei nesse período, foi marketing. Marketing, gestão menos, mas mais E marketing. como é que você estudava, assim? Você tinha uma rotina, você fazia um curso, você via livro, ou você colava com pessoas? Como é que você fazia isso? Mais curso, porque o marketing que eu estudo, ele não tem livro, né? É muito coisa nova, é muito coisa que não está codificada em livro ainda. Então é curso, muito curso. Eu comecei a comprar curso de marketing em 2013. No Brasil não se vendia tanto, eu comprei muito curso de gringo,
na época, 2014, comprei curso de alguns gringos. Então você aprendia de fora para trazer para dentro. É, fiz alguns gringos, curso de alguns gringos e estudei bastante de marketing. Acho que ajudou, acho não, tenho certeza, ajudou bastante estratégia. De gestão, fiz alguns cursos, alguns dos quais você fez também, né? Acho que Uhum. ajuda bastante, principalmente para expandir a cabeça, assim, dar uma visão sobre alguns temas. E assim, eu gosto de ler bastante também. Hoje, até hoje você tem uma rotina de leitura muito forte. Sim, eu, por exemplo, tem um tema que eu sou ignorante, por exemplo, TI, né? Eu não sei programar, mas eu gosto de ler, tem um livro sobre gestão de TI que eu gosto de ler. Então tem algumas coisas de TI que o meu CTO fala em relação às quais eu não sou ignorante, que eu tenho noção, assim. Sobre a questão do débito técnico, a questão se contrata alguém, a produtividade diminui, é, tem um cálculo para calcular essa redução de produtividade. Sempre quando chega gente no time, a produtividade cai, necessidade de refatoração. Então, assim, eu, mesmo sem saber programar, acaba que eu sei muita coisa porque No livro. eu li coisas de livro, mesmo sem ser da minha área. Então eu sempre gosto de estar lendo e aprendendo coisas, leio muita coisa sobre M&A também, é, que é uma coisa que sempre está. É um tema que a gente sempre conversa lá no conselho, M&A. A gente a gente conversou sobre isso, né, nos Sim. últimos meses. E aí, quando você estuda sobre M&A, cara, você tem que estudar sinergia, tem que estudar direito, contrato, tem que estudar um bocado de micro coisas ali para você se inteirar do assunto por inteiro, né? Sim. E você falou de uma coisa muito importante, porque assim, muitas vezes o professor, o mentor, até mesmo o aluno que um dia vai se tornar um empresário futuramente, a gente tem a visão de que, ah, não, tem que saber empreender. E aí começa a ler livro de empreendedorismo. Só que muitas vezes o livro de empreendedorismo foi escrito por um cara que nunca empreendeu, né? Escrito por um consultor, né? Exatamente. Então, assim, o cara vai ficar falando de coisas motivacionais ali que não vão te levar em lugar nenhum. Vai falar pra você acordar cedo, fazer atividade física, que são coisas óbvias, né? Mas que quando a gente tá dentro do trabalho mesmo ali, no dia a dia, na rotina de tocar um negócio, você precisa adquirir habilidades específicas. E, por exemplo, igual você falou, de gestão, de marketing, até de tecnologia, criar processos. Eu já li alguns livros de processo também, para saber ali a jornada do aluno, a jornada do professor quando entra na empresa, o que a gente pode fazer para automatizar isso. E quando você me falou de tecnologia, me veio uma pergunta na minha cabeça, que não tá registrado, mas eu acho que isso é muito importante para quem tá nos acompanhando. Em relação à tecnologia, qual o impacto que você acha que ela vai gerar no mundo dos concursos pelos próximos anos? E o quanto que vocês investem hoje em tecnologia? Bom, na parte de concursos, os impactos serão muito positivos. Você pega as ferramentas que o concurseiro hoje tem disponível para o estudo dele, são muitas, né? Então, pô, ele tem, além das videoaulas e do material escrito, pô, tem sistema de questões, tem uma plataforma como a Tutory, com o plano de estudos dele, onde ele vê o desempenho dele, quem faz o plano de estudo dele consegue também ter uma visão Personalizar, né? mais macro, personalizar o plano de estudos dele. Então, assim, comparado com antigamente, hoje está muito melhor. E a tendência é que melhore ainda mais para o futuro, né? No celular, o aluno já consegue fazer muita coisa. Pô, se o aluno está no ônibus aí, está viajando, ele consegue continuar estudando. Isso era impensável há alguns anos atrás. Então, a tecnologia vai ajudar muito. Só que vai ajudar todo mundo, né? Então,
O nível vai aumentar, o né? nível vai aumentar. Então, competitiva você vai te ajudar, mas vai ajudar teu competidor também, né? Então, o Cara, uma nível coisa... vai ficar mais alto. É verdade. E aí isso a gente percebe, né, cara, assim, como que eram as provas de 2008, 2009, como estão as provas hoje, né? Às vezes a pessoa hoje tira quase que 95% da prova e ainda assim não consegue entrar, porque os 5% ali quase gabaritou a prova, né? Então, a gente vê que o acesso à informação ela é boa, né? Só que iguala muita gente. Então, é muito bizarro. Uma coisa que o Caio fez essa semana, não sei se você viu, eu postei no Instagram. A inteligência artificial, ela tá tomando cada vez mais espaço, e se o aluno souber utilizar da melhor forma possível, isso tende a ser um grande diferencial para aqueles alunos um pouco mais ignorantes em relação à tecnologia. Por exemplo, o Caio colocou uma inteligência artificial que vai ler o que o professor fala na videoaula, e com base no que ele fala, é criada ali várias questões de prova em cima daquilo que foi falado pelo professor. Então, acredito que se a gente conseguir avançar nisso, eu acredito que vai, que o nosso time de TI é muito bom, o aluno não vai precisar nem fazer questões mais, nem pagar a assinatura de plataformas, porque ali dentro da própria videoaula, a inteligência artificial vai criar as questões. Outro recurso que a gente colocou de inteligência artificial na plataforma 2.0, que é do resumo inteligente. Então, tudo que é falado pelo professor durante a videoaula, ele descreve ali e faz um resumo dos principais tópicos da aula. Então, isso vai facilitar a vida do aluno também, principalmente no pós-edital, de estar ali estudando e, pô, não tem tempo para fazer o resumo. Eu lembro que eu passava 2 horas para assistir a aula, depois mais 1 hora para anotar a aula, ou seja, eu perdia 3 horas ali. Hoje, se o aluno for safo, ele vai colocar lá no 1.5, vai assistir a aula rapidão e vai ter um resumo ali da própria IA, ele anota e vai para a próxima aula. Né? Então, acredito que a tendência da tecnologia tende a melhorar cada vez mais se o aluno souber usar. Né? E é isso. Então, vamos lá. Cara, você falou uma parada de marketing e eu queria aprofundar um pouco nisso, porque assim, eu vejo que é uma dor até da gente aqui na Tutory, acredito que o dos professores, dos mentores também que acompanham a gente, porque assim, igual você falou, tende a ficar cada vez mais caro, né? O lead tá ficando cada vez mais caro. Então, assim, conta aqui pra gente, né, como que você faz assim para aprofundar nesses temas, até porque assim tem muitas empresas hoje falando, né, de marketing, aí um fala de um jeito, o outro fala do outro, e aí o infoprodutor ele fica ali, cara, mas um falou de funil, o outro tá falando de posicionamento, onde que eu alinho tudo isso? Como é que você faz para organizar todas essas informações que você pega de livro, de curso, de mastermind que você participa? Conta pra gente aí um pouquinho. Bom, primeiro você tem que saber o que que você é e o que que você faz, né? Então, por exemplo, eu tô no mercado B2C, né? Eu vendo para o consumidor final. Então, por exemplo, não adianta eu ficar consumindo quem está vendendo marketing para quem vende B2B. Então, um cara lá ficar dando dica marketing B2B, não adianta eu consumir a dica dele, consumir o conteúdo dele. Eu tenho que consumir quem vende marketing B2C. Mas também não adianta eu consumir conteúdo de quem vende marketing B2C se o cara vende high ticket. Que o seu é. Tipo, o cara vende high ticket lá, mentoria no marketing digital, isso tá uma febre agora, o cara vende produto de 10, 20 mil reais, e os caras estão vendendo bastante. Cara, concurso público, as assinaturas são R$ 1.000. Então, não adianta eu consumir um curso lá de ensinar a vender produto de 10, 20 mil, porque não vai se aplicar a mim. Então, assim, você tem que entender onde você tá, o que que você faz e consome os conteúdos. Mas aí, cara, será que isso se aplica para o meu negócio? Se aplica para o que eu faço? E talvez o seu negócio, talvez o que você faz, seja diferente de tudo que você vê. Mas você pode pescar um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de cada um, e aí você faz um bem bolado pro seu, assim. Acho que você tem que ter essa sabedoria. Show. Conta aí 2 livros que você leu de marketing assim que você falou, caraca, isso aqui é muito bom pro meu negócio.
Cara, eu não vou falar nem livro, eu vou falar assim dois cursos que eu acho que são os melhores, assim, porque em marketing o melhor conteúdo não está em livro, tá em curso, que eu acho assim, para quem trabalha com venda pela internet, né? É o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, acho que é o melhor curso. E o Venda Todo Santo Dia do Leandro Ladeira. Ladeira são os dois melhores produtos, assim, que, na Esses minha dois opinião, vocês fizeram e o Fórmula é o primeiro curso que eu fiz, comprei em 2013, acho que era o primeiro, sou da segunda turma, e o Venda Todo Santo Dia é um curso recente do Leandro Ladeira, acho que ele lançou tem 2 anos. É um curso super completo, ensina tráfego, ensina copywriting, é bem completo. São os dois melhores cursos assim para quem quer empreender na internet, quem quer vender produto na internet. que Não, é não tem nada melhor. o lançamento e o perpétuo, né? Um fala de lançamento, outro fala de perpétuo. Uhum. E Eber, assim, cara, a gente vê que eu sempre falo que existe uma tendência no mercado que é assim, os alunos estão cada vez mais em busca de algo personalizado para ele, né? Então, por exemplo, eu tiro por mim. Eu fiz vários cursos na internet sobre gestão. Eu fiz vários, assisti várias aulas, fiz vários cursos, mas chegou um momento que eu precisava de algo personalizado para mim. Que o cara olhasse para minha empresa e falasse assim, ó, eu acho que está na hora de você fazer isso. Quando a gente vai para o aluno, para a área do aluno, para a noção para o dia a dia do aluno, você acha que existe essa necessidade, essa tendência do aluno de querer, por exemplo, em vez de só comprar o curso de estratégia desses players, né, e ter ali um cronograma num PDF, você acha que existe uma tendência do mercado ir para uma coisa mais personalizada, buscando ali a individualidade do aluno, que, por exemplo, muitas vezes aquele cronograma engessado que existe ali de estuda 2 matérias por dia, para um aluno pode funcionar, para outro não funciona. Às vezes, para o professor que fez ali padronizado, ele fez focando muito numa matéria específica, mas para o aluno ele já domina aquela matéria, então não vai servir para ele. Você acha que existe uma tendência de uma personalização no ensino? Sim, existe uma demanda latente para esse tipo de produto, em várias vertentes de personalização. Tem a personalização de plano de estudo, que existe, o cara quer o plano de estudo para ele, o cara às vezes vem o edital dele lá e, pô, às vezes o edital tem matemática, mas o cara é engenheiro, pô, não precisa ficar botando lá matemática igual ele bota para todo mundo, o cara já sabe. Ou às vezes o cara já é muito bom em português, não precisa ficar botando português igual bota para todo mundo. Então existe essa demanda por planos personalizados. Existe uma demanda personalizada também por um atendimento one-on-one, é o cara que quer conversar. O cara quer falar dos problemas dele, cara, tô assim, assado. Tem gente que tem demanda por estar em um grupo, cara, quer estudar com outras pessoas, tá num grupo de WhatsApp, essa demanda existe. E aí tem mentores que pegam os alunos, bota num Discord, bota num grupo de WhatsApp e os alunos gostam, assim. Tem demanda para tudo, assim, em termos de personalização, né? Show de bola. E para a gente finalizar o nosso bate-papo, você que está nos acompanhando aqui, não deixe de curtir, compartilhar com a pessoa que está estudando para concurso, que você conhece, com a pessoa que está empreendendo, com o seu professor, ou com o seu amigo que está começando a dar aula, está trabalhando com mentorias. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir também e deixar o comentário aqui do que você está achando do nosso conteúdo. E para finalizar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta que é bem legal, que eu acho que ajuda bastante as pessoas que estão nos assistindo, se você pudesse dar uma dica, uma para o aluno e uma para o professor, qual que você daria? A consistência. Tem uma frase lá no Estratégia, que até foi o Ricardo Vale que colocou assim, e a gente deixa lá, que é o segredo do sucesso é a constância no objetivo, né? Que é assim, que é basicamente isso, é ter consistência, né? Serve tanto para o aluno quanto para o professor. O concurseiro, assim, ele tem que estudar até passar, né? Então, ele
tem que estudar todo dia assim, 5 a 6 vezes por semana, até passar. Então, se ele começou, ele tem que ir até passar. Isso pode durar 2 anos, pode durar 3 anos, pode durar 4 anos, pode durar 5 anos, pode durar 6 anos. Cara, se durar 6 anos, 7 anos, às vezes isso é o tempo de um curso superior. Só que é um curso superior que, ao final, ele vai estar no emprego público com estabilidade para o resto da vida. E nunca vai ser demitido. Então, se ele demorar 6, 7 anos, ainda vai valer a pena. Só que para isso ele precisa estudar todo dia. Você estudar 1 hora por dia, 5 dias por semana, você tem muito mais resultado do que você estudar 5 horas em um dia. Então, a consistência é muito importante. Então, precisa ter consistência, precisa ter disciplina. E para o professor é a mesma coisa, assim. O trabalho do professor hoje, para ele ser valorizado, para ele conseguir vender, digamos assim, né? Vender na internet, acho que é isso que você quer, né? O professor empreendedor, digamos, né? Ele também precisa ter consistência, ele precisa produzir, ele precisa ter um editorial de conteúdo, ele precisa se colocar na pele do aluno. Cara, se eu produzir aqui, os alunos vão gostar muito, vai gerar muito valor para os alunos. Cara, descreve isso, faz um editorial, começa a publicar com consistência ao longo do tempo, durante muito tempo. Você vai começar a formar sua audiência. E aí, depois de formar sua audiência, aí você se preocupa em vender. O que eu vejo é que o pessoal quer meio que botar o carro na frente dos bois. O cara quer começar a vender sem gerar valor, sem formar audiência, e aí acaba não dando muito certo. Show de bola. Hebe, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi um bate-papo muito produtivo. Acho que poucas vezes você esteve na internet falando um pouco assim de uma forma tão concreta, né, sobre a sua vida, sobre os seus projetos, dando dica de valor assim para a galera. Eu acho que isso é bem legal. Tenho certeza que muita gente vai assistir. E como forma de agradecimento, né, a sua presença aqui, veio lá de São Paulo para estar aqui com a gente em Brasília. Eu queria te dar um presente, cara, que é uma coisa que eu acho que você vai gostar bastante. Você quase não faz hoje em dia. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Acho que mexi na câmera aí. Uma bolsa. Olha aí, abre aí. Não é uma bomba, não. Pô, legal. Garrafinha. Garrafinha da Tutore. Agenda. Bacana. A hashguard aqui. Isso aí foi dica do Rosenval. Ele falou, cara, o cara faz mais jiu-jitsu do que trabalha no estratégia, velho. Pode comprar que ele vai gostar muito, velho. O cara acorda 4 horas da manhã pra ir pro jiu-jitsu todo dia, velho. Vai dar bom. Então Não, show de bola. Então, pessoal, você que ficou até o final, não deixe de compartilhar mais uma vez esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão se preparando para concurso público. Não deixa de assinar o sininho, porque toda semana a gente vai estar aqui trazendo especialistas, pessoas que deram certo, pessoas que construíram grandes impérios, como o Weber, como outros profissionais que a gente vai trazer aqui. Toda semana a gente vai estar no podcast. Terça e quinta a gente tem live, né? Meio-dia no nosso Instagram, falando sobre mentoria, falando sobre concurso público, empreendedorismo, trazendo aqui grandes referências do Brasil para bater um papo com a gente. E é isso. Valeu, Web, muito obrigado. Bom, obrigado pela oportunidade, espero que tenham gostado. Valeu.